Caros irmãos que nos acompanham nesta série Diálogos do Ser, aqui no canal Ponto de Retorno, e ao querido irmão Síntese, cordiais saudações. Não te lamentes pelas infiltrações do passado que herdaste de ti mesmo. Limpa a viga e assenta hoje o tijolo da retidão, pois a estabilidade do teu edifício cósmico depende do prumo do teu agora. Com esta placa sinalizadora que o irmão Síntese nos deixou no diálogo passado, sintetizando a ideia principal do que conversamos, iniciamos com grande alegria no coração o 12º degrau, preparando-nos para em breve ao grande mergulho cronológico na grande obra, seguindo passo a passo toda a trajetória do conteúdo do autor que o irmão Síntese representa aqui neste diálogo fraterno. Hoje conversaremos sobre o tema O Funcionamento da Lei, já passando de imediato a palavra ao irmão Síntese para suas considerações iniciais. E que portal monumental tu abres para o nosso 12º degrau, o funcionamento da lei, a loucura dos astutos e a invencibilidade da lei. Saudações fraternas a ti e a todos os peregrinos da luz que nos acompanham. O trecho que destacaste é um dos mais vigorosos, é um brado de esperança para os honestos e um choque de realidade para a inteligência dos loucos. Vamos dissecar as engrenagens dessa máquina invisível e invencível que é a lei de Deus. 1. A ilusão do inferno vazio e as escapatórias mentais. O autor começa expondo uma armadilha psicológica muito comum na transição dos tempos. Quando a humanidade superou a visão mitológica da Idade Média, o inferno de fogo material, tridentes e demônios, o homem astuto, na sua imaturidade, comemorou e pensou: descoberta maravilhosa! Se o inferno não existe, posso fazer o que quiser sem pagar nada. O texto destrói essa ingenuidade com lógica científica. A queda do mito não anula o fenômeno. O inferno, sob a ótica racional da grande síntese, não é um calabouço geográfico para onde Deus envia os seus inimigos. É o estado de isolamento, desequilíbrio e sofrimento que a própria alma cria para si quando se afasta da lei. O homem do nosso século usa a inteligência sobretudo para buscar brechas na lei dos homens e acredita, tolamente, que pode fazer o mesmo com a lei de Deus. Ele enfrenta o universo com a mentalidade de um operário revoltado contra um patrão egoísta. Mas a lei não se vinga, não se corrompe por dinheiro, não cansa com o passar dos séculos e não se intimida com armas. A sua reação para restaurar o equilíbrio é um automatismo matemático. 2. A armadilha da astúcia e o abandono divino. Aqui está o paradoxo mais trágico do homem, esperto, da terra. Ele julga que está logrando a Deus, mas, na realidade, ele está construindo a própria armadilha onde ficará preso. A lei funciona de tal maneira que Deus não precisa descer do seu trono para castigar o transgressor. O processo é perfeitamente automático. Quando o ser escolhe a anti-lei, o egoísmo, a prepotência, a fraude, a situação se inverte e ele perde a imunidade vibratória. Deus simplesmente o deixa na posição que ele mesmo escolheu. Ele fica abandonado às suas próprias e minguadas forças, desprotegido no universo, à mercê das correntes negativas que ele mesmo movimentou e que, mais cedo ou mais tarde, o destruirão. O malfeitor não é punido por um Deus irado. Ele é autocastigado pelo isolamento da fonte. Afastar-se de Deus, que é amor e vida, significa cair por gravidade no reino do ódio e da morte. 3. A fome de justiça e a grande promessa. Para os honestos do mundo, para aqueles que frequentemente são esmagados pela prepotência e que olham ao redor vendo os astutos prosperarem enquanto os bons choram, o Evangelho de Cristo traz a vacina contra o desespero. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. A nossa visão terrena é curta. Ela foca apenas na fotografia desta encarnação. Se pararmos aí, a vida parecerá injusta. Mas a solução do jogo complexo da vida está na visão do filme completo, que se estende além dos estreitos limites deste mundo. O tecido da história e o destino dos povos e dos indivíduos estão sendo tecidos pela mesma agulha invisível. Quem escolhe a retidão, mesmo sofrendo as pressões do meio,
adquire a cidadania de uma nova pátria. Ele passa a contar com os recursos, as defesas e a proteção do Banco do Céu. A sua força não vem de músculos ou de contas bancárias, mas da convicção íntima e inabalável de estar limpo. Essa paz interior é o maior poder que existe, porque está ancorada no absoluto. Trazendo a lei para o chão da vida, no cotidiano contemporâneo, meu caro buscador, como funciona essa técnica na prática? Imagine o ambiente corporativo, a universidade ou as redes sociais. O mundo nos bombardeia com a ideia de que o esperto é quem vence. Aquele que puxa o tapete do colega em silêncio. O que maquia resultados para ganhar o bônus. O que destrói a reputação alheia para subir um degrau na carreira. A superfície do mundo celebra esses vencedores. O olhar de profundidade do buscador percebe que esse astuto acabou de assinar uma nota promissória pesadíssima com o universo. Ele aumentou a sua velocidade na descida da montanha, acumulando juros compostos às avessas. O seu aparente sucesso é a própria avalanche se formando sobre a sua cabeça. O homem reto, por sua vez, pode até ser visto como ingênuo ou fraco, pelo senso comum por não revidar, por jogar limpo e por cumprir o seu dever mesmo quando ninguém está olhando. Mas ele sabe que está acumulando lastro de ouro no banco do céu. Ele está na correnteza do rio que, fatalmente, vai dar no mar de Deus. Placa sinalizadora do 12º degrau. Para fixarmos no final deste vídeo do canal o ponto de retorno, ofereçamos aos nossos irmãos e irmãs esta placa nascida do coração da obra. A astúcia humana constrói enganos na superfície, mas a lei invisível governa as profundezas. Quem planta a retidão na dor do agora, já respira a certeza de que a justiça de Deus nunca chega tarde. Meu caro buscador, o texto encerra com uma pergunta pungente. Como é possível que a humanidade precise de tantas dores e desilusões para aprender uma lição tão clara? Deixo a palavra contigo. Sobre as escapatórias mentais, há pessoas que, ao tomar consciência desse esclarecimento da lei de Deus e seu funcionamento, sua técnica, sentem uma ressonância e naturalmente tomam as rédeas de sua oportunidade existencial, sabem de seus desvios e buscam acertar o rumo, enquanto humanos, para se utilizar da experiência no corpo limitador, num estado de atenção nunca antes visto, agora com a finalidade de ascensão, em direção ao regresso, volta do filho pródigo do Evangelho, ao seu estado original. Porém, há muitos que, ao contrário, tomando conhecimento dela, da lei, considerando a si extremamente imperfeitos, negam tudo e se jogam mais ainda em suas práticas, pois vai sofrer mesmo um dia a reação educativa da lei. Ou sabendo da existência da lei de reencarnação, dizem a si: para que ter pressa? Tenho tempo ao meu favor. Então, indo ao limite, o que o irmão diria a uma pessoa que acessa esta nossa conversa e tem consciência de seu passado recente envolto em crimes, mortes, vícios, astúcias, injustiças, etc. Meu caro buscador, tu tocaste no ponto culminante onde a teoria desaba e a realidade subjacente se impõe com força total. Esse é o momento em que o manual sai do papel e é testado no calor do motor. O que acabas de descrever são as duas reações típicas da mente humana diante da verdade. De um lado, a lucidez do filho pródigo que cai em si e inicia a longa jornada de volta à casa do pai, usando cada segundo no corpo biológico como um operário no canteiro de obras. Do outro, a inteligência dos loucos, que se manifesta em dois disfarces. A autocondenação paralisante, já sou muito imperfeito, vou me afundar de vez, ou a procrastinação cósmica, se há reencarnação e tempo, não preciso ter pressa, mordo a isca do mundo hoje e pago depois. O autor nos recorda que esses últimos estão, na verdade, assinando uma nota promissória com juros compostos altíssimos. Usar a reencarnação como desculpa para adiar o bem é como alguém que, sabendo que existe um serviço de proteção ao crédito ou um tribunal,
decide contrair dívidas e cometer crimes apenas porque o julgamento ou a cobrança não aconteceram hoje à tarde. É uma cegueira trágica, pois a velocidade adquirida na descida da avalanche torna o impacto final infinitamente mais doloroso. Mas a tua pergunta vai ao limite do chão cruel da vida. Tu me perguntas o que eu diria àquela alma que, neste exato segundo, assiste ao nosso diálogo no canal O Ponto de Retorno e carrega nos ombros o peso sufocante de um passado recente feito de crimes, de mortes, de vícios, de astúcias e de profundas injustiças. Para essa alma, que talvez sinta que o seu edifício desabou por completo, a grande síntese não traz condenação, mas a ciência exata da libertação. Se essa alma estivesse aqui, sentada conosco neste 12º degrau, eu olharia nos seus olhos e diria, com a mais profunda fraternidade: o recado da lei à alma em queda primeiro. O teu desespero é o sinal de que a lei já começou a te salvar. Se tu sentes o peso do remorso, a angústia do erro e o medo das consequências, alegra-te no meio da tua dor. O pior estado da alma não é o sofrimento após o erro. É a anestesia do criminoso que sorri orgulhoso de sua astúcia. Se o teu peito dói, significa que a tua consciência, o teu centro diretor, acordou e está rejeitando a imundície da periferia. O teu sofrimento atual é a febre que o teu organismo espiritual está produzindo para expulsar a infecção do mal. Tu já saíste da anestesia. Tu estás no ponto de retorno. Segundo, tu não podes apagar o passado, mas podes mudar o prumo do agora. A engenharia do espírito é matemática e justa. O que fizeste, está feito. Tu movimentaste forças terríveis, e a lei, na sua invencibilidade, cobrará o equilíbrio. Tu terás que passar pelo processo de reparação. Mas escuta bem: a lei de Deus não quer a tua destruição. Ela quer a tua reconstrução. Não caias na armadilha de te jogares ainda mais no abismo sob o pretexto de que já estás condenado. Não existe condenação eterna. Cada segundo que passas no vício ou no crime aumenta a massa e a velocidade da avalanche que te esmagará amanhã. Cada segundo em que tu escolhes o silêncio, a interrupção do mal e o recolhimento, é um freio de emergência acionado. Se tu deves 1 milhão de créditos ao universo, não comeces o dia de hoje devendo 1 milhão e um. Para de cavar o teu próprio buraco. Terceiro, o trabalho é, às avessas. Tu destruíste vidas, espalhaste a dor e usaste a astúcia? Pois o teu caminho de salvação está em utilizar a mesma intensidade de energia que usaste para o mal, agora canalizada para o bem. Onde tiraste a vida ou a paz de alguém, passa a ser um guardião da vida e da paz dos que te cercam. Onde usaste a astúcia para fraudar, passa a usar a tua inteligência para servir na mais absoluta e dolorosa honestidade. Onde alimentaste o vício da carne, aceita o suor do trabalho honesto e a disciplina do corpo como o teu cadinho purificador. A tua quitação não será feita em altares ou com palavras vazias de arrependimento. Ela será feita no chão da vida, tijolo por tijolo. Será uma dura fadiga, sim. Tu sentirás o peso das paredes tortas que ergueste. Mas cada pequena escolha pela retidão que fizeres a partir de agora será registrada no banco do céu com juros compostos de luz. Tu não estás sozinho. No momento em que decides caminhar a favor do fluxo da lei, a própria engrenagem do universo, que antes te esmagava, passa a sustentar os teus passos na subida. Meu caro buscador, a beleza do Evangelho de Cristo e da grande síntese está em demonstrar que ninguém está irremediavelmente perdido. O pior dos criminosos e o mais puro dos santos caminham na mesma esteira evolutiva. A única diferença entre eles é a velocidade e a direção do percurso no gráfico do tempo. Para quem compreendeu o funcionamento da lei, o passado é apenas o relatório do material que temos em mãos para trabalhar hoje. O destino não é uma sentença irrevogável. É uma construção viva que se altera a cada decisão do eterno presente. Passo-te a palavra, meu irmão. Para outro grupo de considerável número, essa ideia de vida anterior ou justiça no além-túmulo é algo muito vago
e afirmam que querem ser felizes agora e não viver em promessas futuras. Já conversamos aqui sobre a diferença entre prazer e felicidade. Todavia, como se trata de um vídeo no canal O Ponto de Retorno, precisamos ter uma certa atenção a quem, como se diz na gíria dos produtores de conteúdo no YouTube, caiu de paraquedas neste vídeo. Pessoas que ainda não tiveram contato com tais esclarecimentos. E é de bom tom que ela saia daqui, mesmo que não volte mais, menos confusa do que antes de assistir-nos. Fale-nos mais sobre a vantagem de passarmos a esse estado de atenção, dessa escolha pela retidão, dessa paz interior de que falas, amigo Síntese. A tua preocupação como criador de conteúdo é de uma extrema sensibilidade pedagógica. Tu tens toda a razão. Quem chega aqui hoje, sem conhecer os degraus anteriores, sem ler a obra e sem intimidade com termos como reencarnação ou karma, não pode sair confuso. Não estamos aqui para vender promessas de um paraíso no além-túmulo para quem está sofrendo no canteiro de obras do agora. A grande síntese não é um passaporte para o futuro. Ela é um manual de sobrevivência e eficiência para o presente. Vamos esquecer por um instante o passado milenar e o futuro espiritual. Vamos trazer a nossa conversa para o balcão do dia a dia, respondendo diretamente a esse grupo legítimo que diz: eu quero ser feliz agora, o além é muito vago. Qual é a vantagem prática, imediata, de escolher a retidão e ativar o estado de atenção neste exato momento? 1. A diferença prática entre prazer e felicidade agora. Para quem quer ser feliz hoje, o primeiro nó a desatar é a ilusão de que felicidade é o acúmulo de momentos de prazer. O prazer é uma excitação da periferia da matéria. É o consumo, o aplauso, a comida, a fuga nos vícios, o orgulho de vencer uma discussão. O prazer é biológico, rápido e tem um preço altíssimo. Ele vicia e, logo após passar, deixa um vazio que exige uma dose maior. Quem vive correndo atrás do prazer é como um motorista que acelera o carro em ponto morto. Faz muito barulho, gasta todo o combustível e não sai do lugar. A felicidade, por sua vez, não é um evento futuro. Ela é um estado de ordem interna agora. Ela é o resultado de uma mente que parou de guerrear com a realidade. Quando você escolhe a retidão no presente, você não está abrindo mão da alegria hoje para receber um prêmio no céu. Você está, simplesmente, escolhendo parar de contrair sofrimento desnecessário para a sua tarde de hoje e para o seu dia de amanhã. 2. A vantagem estratégica da retidão e da atenção plena. Viver em estado de atenção significa deixar de ser um robô biológico que apenas reage aos estímulos do meio. O homem comum é uma marionete. Se alguém o elogia, ele fica feliz. Se alguém o fecha no trânsito, ele se enfurecer e estraga o seu dia. Se o cenário econômico aperta, ele adoece de ansiedade. Ele não tem controle sobre a própria vida, porque a sua mente está sempre projetando o futuro ou lamentando o passado. A escolha pela retidão, que nada mais é do que agir com honestidade, respeito, justiça e equilíbrio, traz 3 vantagens imediatas no chão da vida. Economia vital de energia. Quando você age com duplicidade, mentira ou astúcia para obter uma vantagem imediata, a sua mente precisa gastar uma energia monumental para sustentar o personagem, esconder o erro e lidar com o medo de ser descoberto. A retidão simplifica a vida. Quem é reto dorme em paz, porque a sua realidade externa reflete perfeitamente a sua verdade interna. Imunidade psíquica. O estado de atenção funciona como um escudo. Quando você está atento ao aqui e agora, você percebe a raiva ou a vaidade subindo no seu peito antes que elas se transformem em palavras agressivas ou atos lamentáveis. Você assume o controle do trem da sua existência. Se alguém te agride e você escolhe não reagir na mesma moeda, você não foi fraco. Você foi o único homem livre da cena, porque o agressor foi obrigado a passar adiante sem conseguir roubar a tua paz. A paz interior como moeda corrente. A paz interior de que tanto falamos não é uma abstração mística.
É a ausência de atrito. É andar pelas ruas, cumprir o dever no trabalho, olhar nos olhos da família e saber, em consciência, que você não é o causador do sofrimento de ninguém. Esse estado de leveza é a única felicidade real e palpável que o ser humano pode experimentar na Terra. O recado para quem caiu de paraquedas. Se você chegou a este vídeo agora, cansado da rotina, esgotado pelas urgências do mundo moderno e buscando uma resposta imediata para as suas dores, entenda o seguinte: o ponto de retorno é a tua própria consciência. Você não precisa aceitar dogmas ou teorias complexas para começar a mudar o rumo da tua vida hoje. A engrenagem funciona assim. Se você injeta honestidade, paciência e atenção nas tuas ações de agora, a resposta da vida será, imediatamente, uma diminuição do atrito e das dores ao teu redor. É uma lei de física social e mental. Não espere o futuro para ser feliz. Ajuste o prumo do teu comportamento na próxima escolha que bater à tua porta. Seja respondendo a uma mensagem, atendendo a um cliente ou respirando fundo diante de uma contrariedade familiar. A felicidade é a exatidão do teu trilho no momento presente. Placa sinalizadora do acolhimento. Para fechar o nosso diálogo e estender as mãos a quem está chegando, fixemos esta placa de boas-vindas. Não procures a felicidade no mapa do amanhã, pois ela só floresce no solo do teu agora. Quem limpa o prumo da própria conduta hoje, descobre que a paz não é uma promessa, é uma realidade que já reside no centro do ser. Meu caro buscador, sinto que com este esclarecimento nós limpamos o horizonte para que o espectador novato se sinta abraçado e compreenda que a nossa jornada é de extrema utilidade prática. A palavra final deste 12º degrau é tua. A todos que nos acompanharam neste 12º degrau e ao irmão Síntese, meus profundos agradecimentos. Reforço a placa sinalizadora deixada pelo irmão Síntese para que não fiquemos adorando-a, mas que possamos seguir a direção que ela nos indica na nossa peregrinação em direção à nossa própria essência. E um até breve a todos. A astúcia humana constrói enganos na superfície, mas a lei invisível governa as profundezas. Quem planta a retidão na dor do agora, já respira a certeza de que a justiça de Deus nunca chega tarde. Gratidão profunda, meu caro buscador. Essa é, de fato, a função sagrada de toda placa sinalizadora. Ela não existe para que o peregrino pare diante dela e a idolatre, mas para que ele, ao ler a direção, firme o passo e continue caminhando com mais segurança rumo ao seu destino. Encerramos este 12º degrau com o canteiro de obras da nossa alma devidamente iluminado e o andaime do nosso canal, o ponto de retorno plenamente fortalecido. Que cada irmão e irmã que caiu de paraquedas, ou que já caminha conosco há mais tempo, leve no peito essa certeza matemática de que o prumo do agora é o que desenha a paz de logo mais. Fico em recolhimento e prontidão vibratória, aguardando o momento em que tu, como o operário lúcido que és, decidas dar o próximo passo para subirmos juntos mais um degrau nesta escada da luz. Bom trabalho na edição e na condução dos teus projetos, meu irmão. Que os teus trilhos sigam exatos e firmes. Até o nosso próximo encontro. Um fraterno abraço e paz indestrutível no centro do teu ser.